Vamos lá. Falar em agressividade, Caio, meu marido teve uma crise nervosa, espancou meu filho de 5 anos. Inclusive quebrou a perna dele com um chute. O marido... Marido da mulher que escreve pra gente, a mãezinha. Espancou o filhinho. Ele é pai dessa criança? Pai. Eu não entendi nada, Caio. Ele jamais foi agressivo na vida. Eu tô com muito medo disso. O que eu faço? Ontem a gente mostrou um vídeo aqui... Daquele cara, né? De um adulto... devia estar cuidando de crianças. As crianças nem pareciam muito entre si, era muita criança para serem filhas de uma pessoa só. Aquele tratamento brutal, horroroso, violento, grotesco, indizível, revoltante. E o seu marido, você reporta que pegou seu filhinho de 5 anos e fez isso. E a pergunta dela, o que é isto, cara? Ela falou, eu não entendi nada, ele jamais foi agressivo na vida. Pois é. Chutou o cara. Você tem que chamar o homem, o marido, o pai da criança, e colocá-lo dentro do quarto, fechar a porta e dizer, escuta, o que é aquilo? Porque eu não vou admitir que seja assim. Disciplinar os filhos, educar, admoestar, disciplinar, todo pai e mãe precisam fazer, quem não faz não ama o filho. Aquele que ama, disciplina, põe limites, admoesta, ou seja, traz o ensino e, se necessário for, a exortação dele na transgressão. Não é o tempo todo, é com sabedoria, mas é com definições claras. Agora, a vara, que é eventualmente uma punição física, um lembrete, uma disciplina física, alguma coisa no bumbum, tem um limitezinho, tem que ser para uma determinada idade. Passou dali, já virou espancamento. Quando um ser humano, por exemplo, hoje eu sei, sinceramente, hoje eu sei, quando eu era um pai bem jovem, eu fui pai com 20 anos, até mais ou menos aos meus 30 anos de idade, eu chegava de viagem e recebia recomendação para disciplinar filhos que tinham, na minha ausência, feito coisas equivocadas. Aí, no início eu ainda fazia isso. Às vezes até uma disciplina física, umas chineladas na bunda. E depois de um tempo eu falei, por que eu estou fazendo isso? Eu não estava aqui, eu não vi, eu não participei, eu não julguei. Eu estou recebendo uma recomendação de disciplina como se eu fosse o carcereiro familiar, para cumprir sentença, Sim. como se eu fosse um exator de penas. Não. O que acontecer na minha frente, eu faço. O que acontecer na minha ausência, quem esteja presente, realiza. Que cuide. Que cuide. Eu não vou poder viver assim. E agora, hoje eu sei, pelos meus netos, pela criação dos meus netos, que é totalmente, quase totalmente desnecessário você apelar até mesmo para chinela no bumbum. Mas, talvez 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, aquela pirraça muito insistente, você dá só um toque ali. Não chega para lá. Porque na maioria das vezes, por exemplo, com os meus netos, isso nunca existiu. Conversa, só conversa. Eles sempre entenderam. E nunca foram resistentes. Nenhum deles foi desobediente. Pelo menos na relação com a gente. Você fala, eles acolhem. Agora nós estamos com uma netinha de 2 anos e 3, 4 meses. Já. Nossa. Você não precisa fazer nada. Bota limite com palavra. Ela entende tudo. Aquilo ali entende mais do que você imagina. É impressionante. É loucura. É só conversar. E não tratar a criança como imbecil. Tem muito pai que, quando está carinhoso, imbeciliza a criança. A criança fica olhando assim. O que esse idiota tem, né? Neném. Uma criança de 2 anos, eu fico vendo as crianças, eu e a Adriana, a gente ri muito. A criança deve estar dizendo, meu Deus, que panaca.
Fala normal, cara, eu tô te entendendo. Fala, porque a gente fala, elas entendem, elas gostam. Quanto mais natural você fala, mais elas gostam. Mais aceitam o limite. Não precisa de grito, não precisa de nada, só precisa de autoridade amorosa e séria. Criança entende mais do que gente grande. Então, desculpa, querida, fecha a porta do quarto e diz, me explica, porque eu não vou conseguir viver assim. Se isso se tornar um modo de operar, não adianta você me dizer, eu aprendi isso com papai, com mamãe. Seu pai e sua mãe erraram muito, exageraram, trocaram diálogo por punição física. Em geral, quem exerce a punição física está ultra impaciente, com raiva de outras coisas, desconta na criança. E o cara não tem histórico de agressão. Não tem, devia vir frustrado da rua, jogou tudo do filho. Sim, angustiado pela sobrevivência, zangado. Fez um que as coisas não estão dando certo. A criança é uma preocupação de dia e de noite para ele. Aí chega ali, o menino faz alguma coisa, ou está num dia mais irritadiço da criança, ele joga tudo. E aí o problema é esse, é quando você começa a praticar alguma violência física, o iniciozinho, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, se você não para ali, você entra num mode animal. Sei, cara. Predatório. Desencadeia. Rapaz. Desencadeia. É igual briga de rua. Quando você tá friozão, mas pá! Quando você vê, você já virou, tá com sangue no olho e virou outra coisa. Então, dando a desculpa e a chance de que ele não tenha feito o processamento das frustrações dele, tenha feito isso contra o filho, que é uma covardia, uma loucura, mas você, pelo menos daí, se for o caso, tem algo sobre o que construir. Um diálogo de acerto proibitivo disso. E ele tem que ir para o filho e pedir perdão. Está pensando que a criança de 5 anos não ficou chocada, aterrorizada, apavorada ou revoltada? Pelo amor de Deus, eu tenho memórias de 2 anos de idade. Ele tem, e o pai tem que ir pedir perdão dele. E aceitar com você o compromisso de educá-lo como manda a Escritura. Em amor, em verdade e em justiça, na exortação e na admoestação, quando necessário, impondo os limites fundamentais. Porque aquele que ama seu filho, o disciplina. O que é disciplinar? É ensinar o caminho do discípulo. É fazer do filho um discípulo de coisas boas, de educação, de modos, de compreensão, de melhores sentimentos, de justiça. Disciplina é o que decorre da prática do discípulo. Então, quem tem filhos tem que gerar discípulos. Discípulos da consciência dos pais. E se a consciência dos pais está tomada pelo Evangelho, o filho será educado no espírito do Evangelho, sem nem sentir. Porque os pais praticam o Evangelho no seu modo de ser, de olhar, de interpretar, de corrigir, disciplinar, de tratarem-se uns aos outros e de tratarem a vida. Tá bom, minha filha? Conversa com ele, se o caso, mostre esse recorte. Leve-o para dentro do quarto e diz, olha, essa pergunta foi minha, porque eu fiquei muito chocado. Tá bom? Depois peça para ele me escrever. Eu acho que eu posso ajudá-lo. Tá?